Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Se Deus é o nosso ajudador, não temeremos o que nos possa fazer o homem. Então, se Deus é o teu ajudador, você não precisa de temer. Se Deus é o meu ajudador, eu tenho que prestar contas ao meu Senhor. Jesus disse: vocês não poderão servir a dois senhores. Por quê? Ou você estará agradando um e desagradando o outro, ou servindo o outro e desagradando um. Muito bem. Que Deus nos ajude e nos abençoe mais este dia. Nós lemos Romanos capítulo 14, no verso 4. Deus, Ele sabe como fazer as coisas, para que tudo concorra para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados por seu decreto. Ele sabe como fazer as coisas e aquilo vai acontecer de acordo com seu cronograma. Bom, o que nos cabe é servir ao Senhor com dedicação, com amor, com alegria. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Agora é o verso 7 do mesmo capítulo 14 de Carta aos Romanos. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Bem, às vezes nós paramos e censuramos o povo de Israel pela dureza do seu coração no deserto. Puxa vida, mas depois de verem tantos sinais, eles eram daquela forma. Bom, mas segundo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, tudo aquilo lhes sobreveio com um propósito, para aviso nosso. Então São Paulo, ele esclarece esse fato, porque teve que acontecer tudo aquilo ali, e eles serem ainda rebeldes, serem idólatras. Então ele diz: todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ainda tinha cobiça no meio deles.
Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ainda tinha idolatria no meio deles. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E ainda tinha adúlteros, prostitutos no meio deles. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Tentar a Cristo é dizer, será que o Senhor está realmente no nosso meio? Não faça isso. Mas e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Meu Deus, como o coração do homem é inclinado ao erro, né? Então nós encontramos que ali tinha cobiça, idolatria, prostituição, descrença em Deus e murmuração. Então ele diz, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem acham chegados os fins dos séculos. Você está em pé? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então nós estamos vivendo tempos em que as coisas se manifestam. Tem que se manifestar. Está de frente a verdadeira adoração e a falsa adoração. Mas tudo isso eles não foram avisados lá no Egito. Eles não foram comunicados no Egito das dificuldades que teriam que sofrer na jornada. Mas agora nós fomos avisados. Jesus falou, os apóstolos escreveram, no mundo tereis aflições, bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal de vós. Quando vos perseguirem. Então, quando estiver nos perseguindo, não lamentemos. Vamos dar glória a Deus por isso. Se nós tivermos que ficar só, Jesus ficou só. Mas ele sabia o que ele era, o que ele veio fazer, qual a sua missão aqui. Nós também devemos ter a consciência de onde estamos parados. O que estamos aqui? Estamos aqui para fazer. O que estamos aqui para fazer? Para refletirmos Cristo. Esta é a nossa principal missão. Vejam só, estamos vivendo em um tempo. Estamos vivendo em um tempo em que quem deveria valorizar aquilo que Deus, durante as eras, durante os tempos passados, os séculos, preservou para chegar até nós. Acredito que todo aquele chamado cristão, que se chama cristão, conhece a trajetória, pela história, pelos depoimentos, pelos documentários dos grandes heróis do passado que lutaram para preservar as Sagradas Escrituras. E não foi apenas críticas, e não foi apenas zombaria, e não foi apenas maltratos, e não foi apenas desprezo, e não foi apenas
ser ignorados, não. Eram perseguições e mortes. E eles deram as suas vidas para que os conselhos de Jesus chegassem até nós, para que o Evangelho chegasse até nós. Morreram muitos, foram queimados, mas eles tiveram a ousadia, a coragem, a determinação de traduzirem as Santas Escrituras. E agora? Que tempo difícil, em que quem deveria valorizar a Bíblia está lançando sombras sobre ela. Mas como assim? E as pessoas lançam sombras sobre a Bíblia e ainda assim são aplaudidos pelos incautos e cegos na idolatria. Bom, mas isso não é uma coisa muito nova, não é? Nos tempos passados, das trevas, quando a igreja dizia uma coisa, pronto, não importava o que dizia as Escrituras. A igreja era soberana, ela era Deus na terra, então a igreja podia fazer o que quisesse. E se alguém contrariasse a igreja, você já sabe de que ele era tratado. E qual era a pena que ele poderia receber? E que tipo de julgamento ele receberia? Quais eram as suas chances de escapar daquele julgamento e da morte? Mas se ele renunciasse à sua fé e concordasse com a igreja, vocês sabem de quem eu estou falando. Então, se hoje fazem assim, é um espírito que vem de milênio. Ainda está praticando as mesmas obras, praticando as mesmas idolatrias, praticando aquilo mesmo que foi praticado no deserto. Cobiças, ganâncias. Não cobicemos as coisas más, não façais-vos, pois, idólatras. Não nos prostituamos como alguns fizeram, não tentemos a Cristo, não murmureis. E tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Oh, que coisa! Não se assuste quando as pessoas tentam lançar sombras sobre a Bíblia. Então você vai ter que deixar de crer na santa palavra de Deus para crer em pensamentos de homens. As pessoas dizem, foram homens que escreveram a Bíblia. Foram homens. Ou Deus não precisava de usar macacos, ursos, leões, peixes, né? Aí o peixe lá da água para escrever a Bíblia. E tantos animais. Deus usou homens e os inspirou. E colocou a inspiração nos seus corações e ditava-lhes as palavras e eles escreviam. Então, se você tem aplaudido alguém que tenta lançar sombras sobre a Bíblia, diminuir a sua eficácia, você está incorrendo nesse risco de idolatrar tudo que você coloca na frente, em primeiro lugar, como absoluto, para depois colocar Deus. Você está se fazendo idólatra.
São incautos e cegos na idolatria. Então, a Santa Igreja dizia: pronto, não importava o que estava escrito, mas sim o que a Igreja dizia. Roma era assim. Bom, então agora quando se chega a um assunto, quantas vezes eu ouvi isto? Vamos ver o que diz o irmão Brana sobre isso. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isto. Porque tudo que alguém disser, seja T.L. Osborne, Brana, Billy Graham, seja quem for, seja eu mesmo, não sou nada, mas eu estou falando, né? E tudo que eu falar que for contrário a esta Santa Bíblia, que seja anátema. Mas é um profeta. Um profeta que levanta e fala alguma coisa contrária à Bíblia, você não precisa de dar crédito para ele não, porque tudo que é contrário à Bíblia é anátema, deve ser anátema. Ou você não vai crer na Bíblia. É isto. Se você tiver a Bíblia como seu absoluto, como a palavra de Deus, como os ensinos de Deus na sua vida, nada vai te tirar dela. Não importa o que o fulano diz, que o ciclano falou, definitivamente. Nós temos uma âncora da alma. A palavra de Deus é a nossa âncora. Então, vejamos o que fulano falou sobre isso, ciclano. Não. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isto. E que Deus nos ajude a nos firmar por isto. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu fui dobrando as roupas, colocando na mala e cantando isso. Sempre que eu olho para mim mesmo e percebo quão pequeno que eu sou, o chamado é maior que a minha capacidade, dá vontade de dizer: hoje eu não vou. Dizer eis-me aqui é uma escolha, é um caminho que não dá para retornar. É possível, mas já tenho a consciência que seguir é bem mais fácil que voltar. Elogios não satisfazem minha alma, os aplausos não compensam o que já sacrifiquei, e o dinheiro nunca poderá comprar minha vida que no altar já entreguei. Eu vejo que a estrada é bem longa e já percebi que fácil não será. Meu Deus, se não fores comigo, nenhum passo adiante eu quero dar. Quando eu pensar em desistir, me abraça e diz: estou aqui. A tua voz é o que me orienta, o que me acalenta é poder te sentir. Quando os meus pés se cansarem de andar, me leva nos braços, eu não posso parar. De tudo que sei, a maior certeza é que não sou nada sem a tua presença. Aleluia. Se tu fores, eu vou, Deus. Eu só preciso da tua voz, porque eu, quando te ouço, tudo ao meu redor desaparece. Quando eu pensar em desistir, me abraça e diz: estou aqui.
A tua voz é o que me orienta, o que me acalenta é poder te sentir. Quando os meus pés se cansarem de andar, me leva nos braços, eu não posso parar. De tudo que sei, a maior certeza é que não sou nada sem a tua presença. Eu sinto a presença dele aqui.